dia. Olá, Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Apesar de ser meio-dia, ainda é bom dia porque eu está não almocei, chovendo. né? Bora lá. Gente, hoje nossa aula será sobre o fim do antigo regime. E para começar a nossa aulinha, vocês vão entender um pouquinho sobre os três poderes. Alguém já tinha estudado sobre os três poderes? Yes, Já sabem o que são três poderes? mais ou menos. Mais ou A minha menos? mãe, a minha mãe já me falou um monte de vezes sobre isso, só que aí eu sempre esqueço certo o que Ah, que é. é, que sua mãe. É, você deveria ser o primeiro a saber, né? Porque a mãe é advogada. Eu não sei direito o Não, ela é conceito. professora, só que ela é É, bacharel em Direito. É bacharel em direito, então. Ó, Aham. mas então, direito. Advogado eu tenho que. caramba, a mãe do Lucas é top. Olha, Toma, só vapo. é. Bom, gente, Uhum. os três poderes, para quem não sabe, por exemplo, eu tenho o poder do Thor, eu tenho o poder do Homem-Aranha e a do Homem de Ferro, entendeu? Eu tenho três poderes. Vai, solta assim. Ah, tá. Entendeu, Não, Sabrina? peraí. Oi? Ô, E? Sônia, não confunde minha cabeça, não. E a Sabrina ainda. Não, Sabrina. eu sei que é mentira, mas Aham, eu não pô. sei se ela tá falando isso pra dar um exemplo ou se é pra zoar, entendeu? Aí eu fico, o quê? O que tá acontecendo? É, Entendeu? tipo assim, que você não acredita Onde que. é que eu Você não tô? acredita que se eu for picada pela uma aranha eu posso ter um poder? Você não acredita, Não, Não, Sabrina? não. Caramba, não, Você não, vai, Sabrina. você vai parar no hospital, isso sim. Nossa, É. depende da aranha, Sabrina. Ah, tem para, uma Depende, razão. professora. porque tem algumas que você não vai nem pro hospital, já vai pro funeral. Não, brincadeira, Tem uma Sabrina. que é Não existe, brava. tá? Não existe mesmo. Se você for picada pela uma aranha, como o Luiz falou, dependendo da aranha, corra pro hospital. Não existe mutante igual lá na novela ou do X-Men. Eu gostaria, de verdade que eu Ô, gostaria. seria louco. Eu tava umas teias azul. Mas eu não queria ter o poder do professor Xavier, disso eu tenho certeza. Mano, deve ser um sofrimento. Mano, você lê a mente dos outros fácil, você consegue. Deve Lê ser um a mente e sofrimento da. controla tudo, telepatia. Não, Eu mas. gostaria de ter esse poder aí. Não, eu não. Imagina Eu tu ia dar com dor gostaria de de ler a mente cabeça. das pessoas. Eu gostaria de ter o poder da Jean, o poder da Jean que é legal. Da Jean Que Grey? ela consegue, Mas você tem que ter que controle, ela, mano. Você tem que ter sim. controle sobre o poder, porque se E você não tiver. também gostaria do o poder da vampira lá, porque quando ela encosta nas pessoas, O ela, poder tipo, dela. absorve o poder, entendeu? Eu gostaria de ter a. Eu gostaria de ter a da. A que O anda com o E a Batman. Magneto menina que lá. atravessa as paredes também é legal. Eu queria aqui do Magneto lá. É a Jean Grey. Não, É. que encosta em Não, todo mundo. que atravessa parede. O Magneto, tudo que é metal, tudo que você controla. Aquela azul lá que se transforma, como é que é? Não é a O Jean Grey, né? A Jean Nossa, Grey é a outra. mística. A mística. É. Eu queria ser a mística. Qualquer pessoa que eu olhe, eu me Legal. transformar, isso sim. Você Nossa, se mano. transforma em tudo que você quiser. Nossa, ai, que. Ser invisível também ia ser legal. Mas É. a mística, ela faz o que ela quiser. Queria Eu ter ia super apontar pra força. caramba. Bom, mas vamos falar dos três poderes da realidade. É, você pode Não ter do, poder. do. Não pra super-herói. Quem quiser a aula de X-Men, a gente marca um meet, um outro horário, beleza? Bom, vamos lá. Beleza. Gente, a gente vai falar então o fim do antigo regime, né, das ideias liberais da Europa, tá? Vamos ver em filosofia quem tem ponto quem não tem. Amanda, você quer ler? Amanda. Lê só o primeiro parágrafo. Vai lá. Página que é, professora? Hum? 403, Amandinha. Naquela parte lá, fim do antigo regime. Debaixo do bagulhinho rosa. Fim do antigo regime. As ideias liberais foram construídas na Europa Ocidental em um momento histórico específico.
partir da oposição às monarquias absolutas defendidas pelo direito divino dos reis, derivado da concepção teocrática do poder. A Revolução Francesa, em 1789, também foi um acontecimento importante para o estabelecimento do liberalismo, inclusive porque essa revolução ocorreu a queda do antigo regime. Obrigada. Ana Clara, Oi. pode ler. A consagração da propriedade privada como direito natural dos indivíduos. É esse? Ou eu tô lendo coisa louca aqui? Tá Aí certo. não tá muito certo. Tá certo? Uhum. Vai. Ajudou a pôr fim no antigo regime, pois demonstrou a imagem do rei como senhor da terra, das riquezas e de todos os bens. Ai, me perdi. Inclusive dos homens. Para o liberalismo, o poder político tem origem em um contrato social, feito voluntariamente pela maioria das pessoas. Assim sendo, elas não são apenas indivíduos submetidos a um poder, são cidadãos. O Estado liberal funciona do seguinte modo. E a gente vai ver isso daí. Então vamos lá. As ideias liberais, né? Acabou sendo construída, né? Lá, lembra quando vocês estudaram a saída da Idade Média para moderna, tem o Renascimento, não é? Começa as primeiras ideias liberais, as primeiras, né? Mas as monarquias absolutistas continuam. Direito divino de quem? Dos reis. Os reis que comandavam tudo. O rei fazia tudo. Aí vocês viram em história também, lá no 8º ano, tudo isso que eu tô falando é do 8º ano. Vocês viram a Revolução Francesa? Espero que lembrem, né? Da Revolução Francesa, que o Fabiano é um excelente professor para explicar, né? E aí, a Revolução Francesa também teve acontecimento que é o liberalismo, porque nessa revolução acabou o regime monárquico, né? Então, a consagração do regime da propriedade privada com direito natural dos indivíduos acabou com o antigo regime. Então, fez com que o rei não existisse, não fosse mais o senhor da terra, né? E das riquezas de todos os bens, né? E também não mandasse mais nos homens. O liberalismo começa a surgir diferente, que ela vai ter uma origem de um contrato social que as pessoas voluntariamente vão fazer e vão decidir juntos. Vamos fazer como? Como que a gente vai fazer isso daqui? Essas pessoas tornaram cidadãos, né? E aí eles falaram, a partir desse momento, o Estado liberal vai ter 3 tipos de poderes, e não um único poder absoluto, que era do rei, junto com a igreja, claro, né? Desse modo, a gente vai ver os 3 poderes já. Espero que vocês escutem bem. Vamos lá. O que estão fazendo, rapazes? Estamos procurando sobre a nossa origem. Não sossegamos enquanto não descobrir tudo. Já tomamos nota de algumas coisas aqui. Nossa, vocês não se conformam de até hoje não encontrarmos os pais que nos geraram? Mas veja, nossos pais adotivos são maravilhosos. Eu sei, mas isso não nos impede de buscar respostas, não é? Quero ver o que encontramos. Vamos lá então, mostrem. Sabia que nosso pai se chamava Montesquieu e ele nasceu na França? Descobrimos também que nascemos num lugar chamado o Espírito das Leis. Não se sabe direito que tipo de lugar é esse e parece que temos uma certa semelhança com um certo Aristóteles e um John Locke. Deles não descobrimos muita coisa também. Parece que eram amigos muito íntimos do nosso pai e parentes. Temos de pesquisar mais sobre eles. Interessante. Você tem mais coisas aí, Ezek? Tenho, cara. Veja só. Então, nosso pai escreveu em seu testamento que seus filhos teriam uma missão Opa. Vocês estão conseguindo ouvir normal? Sim. Aham. Resenha. Sim.
Não tá baixo, não? Não. Tá Não. não? Pra mim aqui tá mal Que baixinho. brisa. O livro falando. Quando crescessem, de afastar governos absolutistas e evitar a tirania, e que cada um de nós deveria lutar na nossa individualidade com muita determinação. Que legal, rapazes! Ele está falando que a gente tem que ter autonomia. Temos liberdade de agir sem depender um do outro. Somos independentes, apesar de trigêmeos. Nossa, agora eu estou entendendo porque agimos de certa maneira. Julgo que vocês estão fazendo um ótimo trabalho. Olha, e nosso pai deixou um legado. Ele disse que quanto mais a gente desenvolver esse sonho dele, mais felizes nós seremos e mais harmônicos seremos entre nós. Porque esse legado é o segredo da nossa verdadeira identidade. Vejam, ao ESEC deixo como função típica administrar, prestar serviços e executar políticas públicas. Ao LEGES deixo como incumbência a de elaborar leis para que a sociedade viva com respeito e em segurança. E eu? O que ele fala para mim? Calma, cara. Ao JUDIC deixo o legado de colocar as leis em prática, solucionando o conflito. Ah, então essa é a nossa história. Eu bem que estava desconfiado. Sem querer, eu estava com umas ideias estranhas na minha cabeça. Pois é, cara. Bem que eu sentia uma vontade louca de fazer as coisas, de contribuir para o bem da sociedade. Verdade, a gente precisa saber da nossa história para a gente poder se entender. Eu, bem que desconfiava que o meu sexto sentido era muito apurado. Pronto. Acabou. Professora, sua cara tá Meu incrível. Cara de que achou o conteúdo. Nossa, a Vídeo. cara de quem tava Gravação. Não é, que eu já vi esse vídeo tantas vezes, vocês não têm noção. Eu já vi a primeira e não gostei. Bom, o que ele tá explicando Vídeo chato. os três poderes, tá, gente? Esses três poderes é o que nós vamos avançar adentro, aqui abaixo, que são três poderes chamados executivo. Quem quer escrever o segundo? Eu. Quero, eu. Ah, mas todo mundo sabe, não precisa escrever sobre. Todo mundo sabe ler. Opa, calma aí. Judiciário e o Ah, legislativo. tá. Foi. Certo? Aí um. Bom, gente, é o seguinte. Poder executivo, legislativo e judiciário. Isso vocês vão ver em sociologia quando vocês estiverem no ensino médio também, tá? Bom, o que é essa parte liberal desses três poderes? Mesmo que vocês já tenham visto, vocês vão rever e reforçar, porque pode ter gente aqui que não sabe. Por exemplo, Amanda, você lembra desses três poderes? Não, professora. Não lembro nada. Viu, gente? Não é todo mundo. Vamos lá. Poder executivo. Administração dos negócios e serviços públicos. Quem é o poder executivo? Quem ocupa esse cargo aqui no Brasil, por exemplo? O presidente. Servidores públicos. Presidente, prefeito É o e surso manco. governador. Eles são o poder executivo. O dever desses três é administrar os negócios e serviços públicos. Poder legislativo, instituição das leis. São aqueles que criam as leis, que renovam as leis quando é preciso, né? Ou mudam as leis em alguma parte. São aqueles que estão, né? Diz que pensa no povo. Talvez eu considero eles como o principal poder. Certo? Quem são esses aqui no Brasil, por exemplo? Poder Deputados e legislativo. senadores. Oi? Deputados e senadores.
Nossa, eu desvio falando padre e senador. Eu também. Nossa. Aí eu achei padre. Deputados federais, que cria a lei para o Brasil. Deputado estadual, que cria a lei para o Estado. O Estado. Vereador, que cria a lei para o município. E Senador, que as leis do deputado federal passam depois para o Senado para eles aprovarem também. Então, porque como é uma lei nacional, precisa, né, de bastante, né, estudo para ver se vale a pena. Então, assim, sim. Eles aprovaram. Agora vamos ver outros. São esses também os responsáveis a um caso de provável impeachment. Entenderam? Por exemplo, quando o Moro abriu a campanha do impeachment da Dilma. Primeiro, pela Constituição, que existe desde 1988, a nossa Constituição, diz que um presidente da República, ele deve ser punido, ou seja, sofrer um impeachment caso ele tenha um crime de responsabilidade. Quando o político, ou quando ele não tem o crime de responsabilidade, olha o que significa crime de responsabilidade. São crimes de responsabilidade os atos de presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal, a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, poder judiciário e poder constitucional dos estados, né? O exercício do direito político individual e social, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, a guarda e o legal emprego de dinheiros públicos, o cumprimento das decisões judiciárias. Aí tem tudo isso daqui falando, mas o dever dele é fazer isso daqui. Ele tem que cumprir com essas regras. Caso ele deixe de cumprir, se ele, por exemplo, desrespeitar o poder legislativo, já é um crime de responsabilidade, gente. Entendeu? Poderia levar ao impeachment. Tudo bem? Tudo. Olha aqui. São crimes de responsabilidade contra a existência pela União. Entre direta e indiretamente, inteligência com o governo estrangeiro, provocando o fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou a favor, ou dar-lhe qualquer auxílio preparativo para planos de guerra contra a República. Se um presidente apoia um outro país que está em guerra e ele vai lá e dá um auxílio e até ajuda com planos, ele também comete um crime de responsabilidade. O Trump, vamos supor aqui, se o Trump, todo mundo sabe que o Bolsonaro é puxa-saco do Trump, não é? Sim. Se o Trump declarar guerra a algum país, o Bolsonaro vai junto. Se o Bolsonaro falar que apoia, é um crime de responsabilidade. Entendeu? Tentar diretamente e por fato submeter a união de algum estado ou território a domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer estado ou porção do território nacional, também é crime de responsabilidade. Existiu pessoas ignorantes aqui no Brasil que queriam separar o Nordeste do Sudeste. Construir 2 países, porque o Nordeste defende muito PT, né? E aqui no Sudeste não. E aí aqui no Sudeste falou, então separa. A ideia deles. Depois fala daqui do Sudeste. Eles falaram assim que podiam separar, fazer 2 países. Igual a Alemanha foi dividida. Lembra que a gente falou do Berlim? Lembra que foi dividido o capitalismo e o socialismo? Sim.
É tipo isso. Aqui no Brasil não pode. Se acontecer isso, o presidente autorizar uma separação é crime de responsabilidade. Cometer o ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a república ao perigo da guerra ou comprometendo a neutralidade. Por exemplo, acusar a China que é culpa da China que tem coronavírus. Você está expondo uma nação estrangeira. É crime de responsabilidade. Entendeu? Nossa, mas então o Bolsonaro é o maior criminoso do Brasil, porque tudo isso aí ele faz. Bom, revelar negócios públicos ou militares que devem ser mantidos secreto a bem da defesa da segurança extrema ou dos interesses da nação. Área 51. Oi? Área 51. Parece o quê? A Área 51. Ficam toda hora me desmentindo, falando que não existe. Bom, auxiliar por qualquer modo nação inimiga a fazer guerra ou cometer hostilidade contra a república. Tipo assim, nós vivemos uma república, nós escolhemos o presidente. Se, né, tentar fazer alguma coisa, se ele chegar de qualquer modo aí, né, tem uma nação inimiga dele, e ele cometer essa hostilidade, né, tentar acabar com a república, voltar com a monarquia como lá no... Tem uma galerinha aí, tem um movimento que quer voltar com a monarquia no Brasil, tá, gente? Não pode. Se o presidente concorda com isso, ele virar e falar, eu sou rei, ele falar, agora eu vou ser o rei, ele tá cometendo crime de responsabilidade. Quando ele fala que ele é a Constituição, igual o rei Sol, lembra? É um crime de responsabilidade. Uhum. Celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação. O que vocês entendem disso? Vamos ver se vocês interpretam aí. E aí? Tipo uma... Ixi, calma aí. Eu ia falar uma coisa nada a ver. Eu ia falar que o Brasil ia fazer um tratado contra o país que estiver fazendo coisas erradas. Mas não tem nada a ver. Quando você faz um tratado, quando você faz uma convenção, ou ajusta alguma lei que já tem, alguma coisa que o presidente queira mexer numa lei que é lei que os legislativos devem fazer, e essas leis, ou esses ajustes, comprometa uma dignidade do brasileiro, ele comete um crime de responsabilidade. Quando, vamos supor, quando o Brasil é mal visto lá fora, pronto. As pessoas começam a olhar o brasileiro como, tá vendo que o brasileiro não tem dignidade. Porque alguém fez isso, isso é um crime de responsabilidade. Lucas, desliga aí o microfone. Não sou eu não, mano. Eu tô no quarto sozinho. Quem é? Acho que é a Ana. 7. Violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país. Todo mundo sabe o que é embaixador? Sabe? Sabe que todos os países sempre vai ter um embaixador de cada país. Aqui no Brasil tem embaixador de todos os países. Quando você coloca a superioridade e fala mal de um embaixador ou um ministro estrangeiro, dentro do seu país, você também cria um crime de responsabilidade. Quando alguém falou lá mal, lembra que alguém falou mal da China, que é culpa dos chineses o coronavírus? Uhum. O embaixador chinês que está aqui no Brasil, o que ele fez? Na mesma hora ele denunciou o cara, que é um dos ministros. Esse ministro foi mandado embora. Foi tipo um impeachment, entendeu? Porque ele cometeu um crime de responsabilidade. Declarar a guerra salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, né? Caso, né, se fizer isso. Ou fazer a paz sem autorização do Congresso Nacional.
Você não pode declarar guerra a ninguém. Se eles invadirem sua terra, tudo bem, você declara guerra. Aí pode. Agora, se você está em guerra e fazer a paz e o Congresso Nacional não autorizou, também é crime de responsabilidade. Não empregar contra o inimigo os meios de defesa que poderia dispor. Permitir o presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território do país ou por motivo de guerra nele permaneçam temporariamente. O presidente da República não pode deixar vir soldados, forças de outros países para o nosso país por causa de guerra. Se um país está em guerra com outro e o seu não tem nada a ver com isso, você não tem que autorizar os soldados virem para o seu país para ficar mais perto daqui para atingir o país inimigo. Entenderam, gente? Uhum. Lembra que a gente falou do Cuba? Sim. De Cuba? Que a Rússia usou Cuba. O Igor colocou ali. Né? A Rússia usou. Lá é uma outra lei. Aqui a nossa lei não pode. E adivinha o que aconteceu esses 5 meses atrás? Aqui no Brasil? Não sei o quê. O que aconteceu 5 meses atrás aonde? Aqui no Brasil? Corona chegou. Um pouquinho antes. Não tô mentindo. Um pouquinho antes. Ixi, eu tô... O governo dos Estados Unidos, ele trouxe bomba para o Brasil. Ninguém percebeu que você leu. Tamo junto. Não, mas ele falou trouxe, tá? Ele mudou. Ele já tá falando do que já aconteceu. Eu tô colocando no passado quando ia acontecer, né? Que ia acontecer, não é... Não, ele já, já trouxe, porque aconteceu. Eu tô colocando o jeito que ia acontecer, quando foi anunciado, traz bomba para o Brasil. Os efeitos do Brasil, foi em janeiro, então não tem 5 meses, tem 8. De uma possível guerra entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã e os Estados Unidos, quem lembra que foi logo no início do ano, teve uma bomba? Lembra? Depois do Réveillon lá. Logo depois do tinha Réveillon, lá, aí os Estados Unidos depois- sei o quê. Bom, o que aconteceu? O presidente nosso foi lá pra lá, lembra? Sim. E eles fizeram um acordo bonitinho, porque o Trump chegou e falou assim: presidente, eu não falo o nome, né? Às vezes eu falo, mas eu não gosto de falar o nome dele. Presidente do Brasil, mano, a gente tava calculando no mapa e a gente percebeu que a região do Nordeste sua tem um estado lá de vocês que mira diretamente pro Irã. E aí, a gente precisava de vocês. Será que vocês podiam Tá dar com bomba no Nordeste. um empréstimo aí pra gente? Ah, Se tiver não. guerra? E Qual é o estado? o Ceará hoje está com algumas bombas apontadas Imagina o povo lá. no oceano. Não, mas alguma parte deserta, né? Ah. Bom, Nossa, eu não sabia disso, não. Agora eu tô com medo. não tenha medo. Você pisa no Ceará e explode a bomba. A gente já tá numa Não, é guerra pior. porque por causa do negócio que tava falando no começo do ano que ia ter a Terceira Guerra Mundial e tal. A guerra mundial já Mas é ainda essa, tá lá? Sabrina. A bomba ainda tá lá? Sabrina, o mundo tá enfrentando um coronavírus. Isso é uma guerra, porque a gente tá lutando contra isso. Não, sim, mas eu tô falando de outro jeito, entendeu? Ah lá, a Júlia Acabou. já sabia, a Júlia já deve ter visto. Bom, Taca a bomba no vírus. bom, é isso, gente.
foi autorizado um outro país colocar uma bomba aqui para mirar para o Irã, caso tenha uma futura guerra. Está apontado para o Ceará, está lá no Ceará. Crime de responsabilidade. Eu vou falar o último. Eu não vou falar os outros. Depois que quiser... Mano, nós vamos morrer? Como assim? Calma, mano. Oxi. Não é assim, Sabrina. Calma. Calma, Violar tratados Da afobada. legitimamente feitos com nações estrangeiras, né? Tipo assim, você acusar alguns países e aí começar a violar os tratados, é crime também. Isso eu só falei da existência da União. Existe mais um monte de coisa que O presidente já fez tudo isso daí? Não sei. Eu estou passando para vocês. Vocês que tem que fazer, ó. Tá o link, quem quiser ler depois os crimes. Aí vocês vão associando. Agora eu vou perguntar para vocês. Desses que eu falei aí. Sem brincadeira. Não defendo, porque era uma pessoa que eu não votei. Não gostava. Eu não gostava do governo. Da Dilma, não gostava. Não gostava mesmo. Mas agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Só dessas daí que eu li. Ela foi acusada de crime... Ou sofreu um impeachment. Mas nunca deram um crime de... Qual crime de responsabilidade foi feito? Desses que eu li. Você viu? Vocês lembram se ela fez algum desses? Não lembro, não. Por isso que muita gente chama de golpe. Não é defendendo, mais uma vez. Como eu disse, eu não votei na Dilma, eu não suporto a Dilma, mas eu tive dó dela na hora do impeachment. Tive sim, porque não teve crime de responsabilidade. O único impeachment no Brasil merecido foi do Fernando Collor, que vocês vão ver no quarto bimestre. E aí, assim, ele sim mereceu, porque ele cometeu crimes de responsabilidades provados. Por isso que é considerado golpe. Na verdade, foi tudo armado, tudo que está acontecendo hoje no Brasil, gente, começou lá em 2013. Eles foram, sabe aquela sementinha que eles vão plantando, ó, vamos fazer primeiro isso, daqui a pouco isso, entenderam? Vocês lembram quando o Lula foi preso? Quem? O Lula? Sim. E sem defender também. Mas sabe quando ele foi preso? A semana que ele anunciou que disse que ia ser candidato a presidente de novo. Quê? O Lula, Semana que ele falou que ia se candidatar a presidente, ele foi preso. na semana que ele... É por isso que entrou o Haddad. Na semana que ele falou, eu vou me candidatar à presidência, que ele cometeu o maior erro da vida dele, porque ele anunciou 1 ano antes das eleições. Foi o tempo certinho para arrumar tudo que podiam prender. Acusaram ele de tanta coisa que se o Lula tivesse feito realmente, ele estaria solto, gente? Só uma pergunta. Não. Para quem entende de lei, advogados vão dizer a mesma coisa. Ele não estaria preso. Ou solto. O que fez? O Lula não é um forte candidato, gente? Pro Nordeste? Sim. Ele tem uma força. Graças ao Lula, né? O Nordeste, que era seca, começou a ter água. Como é que é o nome, Igor? Pra gente finalizar a aula aí. Foi o Igor, não. Foi algum aluno de vocês aí, de vocês, postou no status esses dias a inauguração de uma represa no Nordeste. Vocês viram? Não. Dessa sala aqui? Acho que não foi dessa sala, não. Que eu me lembre de ver os status aí.
Foi esses dias. Aqui, ó. Inaugura trecho da transposição do Rio São Francisco, tá vendo? Pegou um Sim. pedaço, inaugurou. Aí, ó, tá vendo ele, tipo assim, agradecendo? Foi esses dias. Quê? Foi esses dias. Ah, Colocaram ele como tivesse inaugurado para salvar o povo nordestino da seca. Quando você puxar esse projeto, a inauguração terminou agora, mas isso daqui começou no governo Lula, nem na Dilma, foi antes. Governo Lula. já era pra estar pronto faz mocota. E quem ganhou o nome? É. Bolsonaro. Bom, Entendeu? eu só quero que vocês entendam essas coisas. Prender Lula quando ele anuncia que vai ser presidente. É como estratégia. Tipo, vamos pensar aqui. Vamos pensar aqui. A galera que tá participando sempre, que sempre tá aqui no ano, que sempre tá na minha tela aqui, que mais aparece. A Sabrina, Luiz, Igor, Lucas e a Ana Clara, não são? E o Jean sempre participa mais aqui. Pelo chat. Pelo chat. Sim. Certo. Outros participam de vez em nunca. Mas vamos lá. Duda, você tá aí? Duda tá. Se a gente for, Duda, comparar, porque eu não sei realmente, de verdade, eu não sei, Duda, se você tá aprendendo ou não, porque você nunca tá aqui participando com eles. Mas eu tenho uma estratégia que eu quero lançar você como a representante de escola particulares. Você tem que entender um pouquinho de política também, porque representante tem que entender política. Não adianta. Os meninos aqui, eles estão aprendendo porque eles participam. Aí tem o Lucas e tem você. Vão disputar. Meu, você acha que você tem chance perto do Lucas? Sinceramente. Porque eu não sei se você tá aprendendo ou não, porque você nunca responde. Só por aí. Você acha que você tem chance? Mas você quer ganhar. De todo custo. Você vai buscar estratégias. Qual é a melhor forma que a gente pode tirar aquele que tem chance de ganhar até em primeiro turno? Difama o coleguinha, o rival. Sabotagem. É aquele velho ditado. Tirar do caminho? Sabe? Uhum. Vamos tirar os perigos do caminho. Vamos deixar os mais leves. 2 populistas. Lula, Bolsonaro. 2 grandes, fortes candidatos que, em uma eleição, correria o risco ou de ir para o segundo turno, como foi o Haddad e ele, como nem ir segundo turno. O Lula ganhar de primeiro, porque ele é um forte candidato. A chance do Lula ganhar, gente, de primeiro turno, era 70%. É muito a mais. Eu sei que deu horário, João. É só para entender. Então, pra Duda ganhar, o que ela tem que fazer? Sabotar, tirar ele do caminho. Lucas, seu filho da mãe, você matou não sei quem, você roubou o dinheiro do povo, você roubou o dinheiro da escola. E aí, vocês outros aqui, o que vocês vão fazer? Quer dizer, vocês não. Vocês participam sempre. A Ana Clara, Sabrina, Luiz, o Igor, conhece. Você sabe que não é verdade, certo? Porque vocês acompanharam ele. Mas e a outra galerinha aqui que nunca tá falando? O João que tá louco pra ir embora, porque na hora do horário ele avisa. João, Lucas, também tô com fome. Giovanni, todo mundo aí. Samara, Sofia, vocês que nunca falam.
Vocês não sei se vocês estão prestando atenção. A Duda deu um jeito pra criar a fama má do Lucas. Vocês vão acreditar no Lucas ou na Duda? Entendem? Porque surge o populismo no história. Olha como que mexeu, né? Entende? É assim que surge, tá, gente? Um ferrando o outro. Para finalizar, o poder judiciário é o mais fácil, é o que aplica as leis profissionais do direito. Se você não fez bem as leis, se você não cumpriu a lei, o dever do poder judiciário é prender você, seja você cidadão, seja eu, vocês, ou qualquer cidadão, ou seja o presidente da República que colocou uma bomba aqui no Brasil de outro país. É um crime de responsabilidade e o poder judiciário não fez porcaria nenhuma. Tá bom? Beleza, gente? Firmeza? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Aqui é 7º ano. Tem que ser nome. Alguém tem dúvida? Deu pra entender Eu? mais ou menos como Não. funciona os 3 poderes? Uhum. Não. Sim. Igor, não. Sim. Difícil. Amanda tá, né? Eu já dei presente e nem vi. Tava, né? Amanda? Tá, ela leu. Bruna? Não, né? Nossa, tá travando tudo aqui. Felipe? Não. Ali foi Tá pra em Minas. Tava em Minas, na casa da Bisa. Ai, que delícia. O Gustavo, você falou que não podia participar. Igor tá aí. Jean tá. É? O João tá, que tá com fome. Tchau, João. Vai comer. Olha lá, nossa senhora. Lobo tá, né? Lobo, lobinho, lobo. Ah, Obu. Foi erro de digitação. Que saco. Laurinha. Fica repetindo. Laurinha. Obu. Laura. Não tá. Laurex Protex. Lucas. Luiz. Eu. Duda. Salve. Raul. Tchau, professora. Tchau. Até sexta, acho, né? Raíssa, tá? Meu Deus. Sabrina. Samara. Aqui. Sofia. Professora, você me chamou? O que é, Sabrina? Você chamou